coisa para contar para vocês que eu tenho até vergonha. Quando eu fazia faculdade, Bel, você imagina, eu fazia pedagogia, uma sala de 160 alunos, 4 eram homens e o restante mulheres. No meio das mulheres tinha uma senhora de quase 60 anos. Já começa aqui, né? Senhora. Olha a arrogância da minha juventude. Eu pensava assim: se tem mercado para ela, tem para mim. Só que eu não imaginava que depois de uns anos eu estaria do outro lado desta pergunta. Sim, eu estaria lá, porque, na verdade, não é o tempo que diminui a mulher. O que diminui a mulher é o medo, o julgamento e o etarismo silencioso. Porque me disseram um dia que aos 40 a mulher sossega. Aos 50 a mulher tem que manter o que ela conquistou. E aos 60 ela agradece. Ainda bem que isso mudou. Porque agora, aos 40, a mulher acorda. Não é verdade? E como acorda? Aos 50, a mulher floresce. E aos 60, a mulher incendeia. Porque a mulher agora não age mais por impulso. Ela age por propósito. Ela não tem pressa, ela tem presença. Ela não tem carência, ela tem consciência. Eu sou Dirce Tomás. Aqui é o podcast Ainda Posso? Eu Posso. E nós não tratamos de idade, nós tratamos de potência. Hoje nós vamos falar com uma mulher que recomeçou quando o mundo dizia para ela assim: fique quietinha no seu lugar, porque ela tem uma história incrível. E você aí, ainda pode? E você aqui, Bel, ainda pode? Eu posso muito. A nossa convidada também pode. Prazer, eu sou Bel Marques e é um prazer estar aqui com você hoje. Você também, eu sou apresentadora aqui do podcast, e você, mulher, que está nos acompanhando no YouTube, no Instagram, quer fazer parte dessa egrégora? Vem para nossa mesa, vamos bater um papo, manda um WhatsApp pra gente ali, entra nas nossas redes, tá? E hoje, esse episódio aqui só é possível porque nós temos patrocinadores, né, Dirce? Com certeza. Pessoas que estão conosco desde o começo, a formação pedagógica e a Eliane Oliveira, que trabalha com Reiki e divórcio energético. E agora, iniciando aqui o nosso podcast, eu quero apresentar para vocês uma mulher maravilhosa que eu tenho o prazer de conhecer nessas andanças aí da minha vida. Desde que eu comecei a empreender, muitas mulheres apareceram na minha vida e ela é uma delas. Eliane Caproni, seja muito bem-vinda, minha amiga. Nós queremos conhecer você, ouvir sua história e compartilhar esse exemplo aí que você tem para passar para a gente com todas vocês que estão aqui nos assistindo. Olá, tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui com vocês, contar um pouquinho aí da minha história para vocês e para todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho orgulho da minha história, então eu falo com muito entusiasmo e com muito carinho e gratidão. E realmente, você tem razão, quando as pessoas, eu estava numa idade quando falavam, né, se aquiete, Fica quietinha, né? e eu Isso não é para comecei, você. isso não é para mim. É verdade isso. Isso não é para mim. Então, eu sou Eliane Caproni, sou terapeuta de práticas integrativas, psicóloga, e aí tem um currículo de mãe, de avó, de amiga, de empreendedora, de mulher, né? E tô aqui para contar minha história para vocês e Que para vocês que beleza. estão aí nos assistindo. E o que te motivou, Eliana, a recomeçar aos 40 anos? E como foi entrar na faculdade nessa etapa da sua vida? Como foi, assim, aos 40 anos, onde, queira ou não, o mundo falava para gente, se aquieta, já fez o que tinha que fazer, já Eu sou, estudou o que tinha que eu sou uma estudar. pessoa que não me aquieto, né? Então já começa por aí. Já começa. Mas para te responder isso, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Eu casei muito jovem, né? Eu casei aos 18 anos. E aí, com 19, eu fui mãe. Com 3 meses do primeiro,
que é o Gerson, eu engravidei da segunda. Então, em 1 ano, eu tive 2 filhos, Gerson e Tamires. Corajosa. Corajosíssima, né? Eu falo assim, né? Não foi uma coragem no sentido, né? Porque ninguém fala assim, putz, eu quero engravidar com um bebê de 3 meses. Mas eu acredito muito num plano maior, Uhum. cada um aí dentro do que acredita, mas as coisas têm que acontecer como tem que acontecer, né? E aí, isso nesse meio tempo eu estava com 20 anos, né? Porque se eu tive um com Uma 19, menina, né? outro com 20. E aos 24 anos, né? Vou aí, criei os filhos, tal. Aos 24 anos eu engravido novamente. Então eu tenho a terceira filha, que é a Thay. E aí eu tive mesmo na época, né? E isso há 31 anos atrás, que a minha caçula tem 31 anos, eu decidi que eu não queria mais filhos. Isso já foi um choque na época, né? Pra gente falar época, 30 anos nem é tão, mas assim, pra gente é muito tempo, né? E eu precisei da autorização do meu marido, né? Hoje não precisa mais, graças a Deus, mas eu Jura? precisei primeiro que eu tinha 24 anos. Ah, daí você fez Eu queria não ter mais filhos, Ah, né? Eu fiz a laqueadura. E na época precisava da autorização dele, na realidade ele ficou um pouco, uhum. não quero, e se a gente quiser mais? E aí eu acho que, entre outras, mas eu acho que foi um marco muito importante para mim, com muito carinho, sem brigas. Eu falei para ele, olha, eu não quero mais filho. No sentido, meu corpo, eu não quero mais. Eu não sei, né? Jovem, eu tinha 24, ele 26, 27, Os dois os jovens, dois né? jovens. Eu falei, eu não sei, né? A gente não casa para separar, né? Não é uma, né? Claro. Ninguém vai casar para separar. Então eu falei, mas eu não sei como que vai ser a nossa vida, mas eu não quero mais filho, ou com você ou sem você, né? Não quero mais. E aí eu acho que aí começou, hoje, com a palavra tão na moda, esse empoderamento. Eu acho que eu me empoderei no sentido, não com briga, não com, mas assim, olha, eu não quero. Eu acho que foi um dos primeiros nãos que eu falei Uhum. na minha vida mais forte para a minha pessoa. Começou aí. Eu sempre gostei de estudar, mas aí eu vim de uma realidade muito de menina negra da periferia. Comecei a namorar muito cedo, já saio de uma estatística que eu não caso grávida. Uhum. Então, É. já saí de uma estatística, né? Engravidei quando quis, do meu primeiro filho. E aí já começa algumas coisas se moldarem, mas eu não percebia, né? Consigo falar isso com clareza hoje, mas não percebia. E tive os filhos, mas sempre com aquela vontade de querer fazer alguma coisa, mas naquela época não tinha creches ou escolinhas Uhum. como tem hoje. Eu não tinha um estudo ou uma profissão. A minha profissão, com muito orgulho, minha primeira profissão, eu sou overlockista. Uhum. Então eu tenho muito orgulho de falar isso. Aprendi a costurar, eu tinha 12 anos. E aí eu venho numa, né, das crianças pequenas, até montei uma oficina em casa, mas sair com 3 pequenos não era vantajoso, porque não até com quem deixa pagar. Então, meu marido sempre 2, 3 trabalhos e fiquei em casa. Um dia eu estava numa sala, eu estava na minha sala, aquela bagunça, 3 crianças pequenas, um tinha brinquedo para tudo quanto é lugar e começou a me dar uma angústia. Hoje eu consigo colocar esse nome, tá, gente? Uhum. Começou a me dar uma angústia, uma inquietação. Isso eu devia ter uns 26, 27 anos. E aí parece que alguma coisa no meu. Aquietou meu coração, veio na minha mente a seguinte frase: espere eles crescerem. Quando eles crescerem, você bate asa. Você vai para a E ao vida, né? mesmo tempo, aos 40 anos, você entra na universidade, você volta a estudar. Isso tudo na minha mente, né? Não vou saber se veio tudo, não Você estava lembro. crocriando. Co-criando, exatamente. E aí, por que que eu pensei aos 40 anos? Já me fizeram essa pergunta. Porque o meu mais velho teria 19, a do meio teria 18 e a caçula teria 15. Então, na minha mente, eles já não precisavam tanto de mim. Uhum. Eles já estariam aí dirigindo, trabalhando, então eles não precisavam mais de mim. E assim foi. E aqui isso acalmou meu coração e eu fui ser mãe. Fiz tudo aquilo que, com os meus 3 filhos, onde eu podia ir, colocava eles no carro, graças a Deus a vida me deu essa condição.
E as coisas foram melhorando e eu ia. Até sair escola de samba, quis sair uma época, todo mundo ia para os ensaios Aham. comigo e tal. E aí foi. Então, quando chega aos 40 anos, eu, antes dos 40, com 38, eu não tinha terminado o ensino médio. Aos 38, eu fiz fiz o EJA. 38, Eu desculpa. fui professora do Uhum. EJA. Fui do EJA. Aqui no final da Anhangamelo, Eu acho fui que em nós estamos aqui. Diadema. Eu fui em Diadema. E aí eu fui fazer o EJA e eu tirava boas notas, né? Fui fazer de manhã. Que Eu que legal. escolhi, mas eu fui na delegacia do ensino, escolhi uma escola de manhã, perto da minha residência, para que não me atrapalhasse a minha logística de casa. Uhum. Então, tudo, eu acho assim, né? Quando a gente Foi tudo se quer, encaixando, vai né? se encaixando, não tem o porquê não, Uhum. né? Vai tudo ali É, contribuindo para. isso, mas assim, você tem que também procurar as informações. Então, Sim. eu liguei, fui na escola de ensino acho que é a quinta, eu não sei, tem um código, né, de cada região tem a sua delegacia de ensino, é isso que fala? Não sei se eu estou Isso, errada, é isso. delegacia de ensino. Aí fui, tá, eles me indicaram algumas escolas, tá. Aí eu tirava boas notas, aí uma professora de português falou que o governo abria eliminação de matérias. Aí eu fui fazer. Aí fiz, algumas até gabaritei, então eu já estava com o ensino Uhum. médio feito, aos 39 anos. Aí esperei os 40, entrei. Por que psicologia, né? Muita gente me pergunta, por que você foi para psicologia? Né? Naquela época, na sala, quando eu imaginei que eu entraria na universidade, eu não tinha nem a pretensão que profissão. Uhum. Mas nesse meio tempo, até os meus filhos crescerem, eu sempre gostei do desenvolvimento humano, de entender a consciência, de entender a espiritualidade sem nenhum vínculo religioso, mas de entender tudo isso. Então, eu fui fazendo vários cursos livres, que me deram uma bagagem muito boa. E eu comecei a fazer também, passar em psicoterapia. E eu sei, assim, antes de ser psicóloga, eu sou paciente, eu sei o quanto isso me contribuiu na minha vida. E eu falei, o que mais me agrega aquilo que eu gosto, que são as terapias integrativas? A psicologia, né? Que fala muito próximo. Uhum. E aí eu escolho a psicologia, então aos 40 anos eu entro. E aí, para mim, foi muito difícil, porque eu entendia que eu não sabia nem ligar um computador. Não sabia. De vez em quando, que na época procurava alguma coisa no computador, eram meus filhos que ligavam. Ah, quero uma receita disso. Ah, Aham. né? Porque a gente não tinha o hábito de pesquisar coisas igual a gente tem hoje, né? Tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente pesquisa. Uhum. Não tinha. E para mim foi muito difícil, mas Deus é muito bom comigo. Eu fui estudar de manhã também, numa universidade que os meus filhos não estudavam, para não dar um choque de realidade, né? Aí eu fui estudar de manhã e a minha sala tinha pessoas de várias idades. Eu era uma das mais velhas, né? Mas tinha de mais idade, né? Vamos colocar assim. Mas sempre eu tive muita facilidade com os jovens, por conta dos meus filhos. Então, e eu sempre trouxe muitos jovens perto de mim. E aí eles me ajudaram muito, muito. Eles já mandavam que antigamente os textos, a gente, né, estuda muito o texto da BNT, do BNT do científico, né? E, e eu pegava, eles já destravavam para mim, porque era zipado, né? Acho que era esse o nome, era Os zipado. arquivos todos Todos zipados. zipados. E eles já entregavam para mim, então isso me facilitou muito. Inclusive, o meu e-mail, Eliane Caproni, quem fez foi um amiguinho da faculdade. É muito legal isso, Então, eu né? acho que é isso, mas foi muito Mas difícil. o que é muito interessante, assim, você fala bastante em Deus, porém, Deus nos deu o livre-arbítrio e Com você certeza. soube usá-lo Com muito bem, certeza, com entendeu? certeza. Porque muita gente não sabe usar, não vai atrás, não faz, e você fez. O importante Parabéns. é aproveitar as oportunidades, Aproveitar né? as Aproveitar. E o oportunidades. legal é que você teve o privilégio de criar seus filhos. Muito. Muitas mulheres não têm isso não. hoje em dia, né? Porque, e aqui não é nenhuma crítica, tá, gente? Depende muito da situação de vida de cada Exatamente. pessoa. Mas você teve esse privilégio de poder criar seus filhos, decidir, ó, não, agora é a minha vez, eu vou atrás dos meus Isso. sonhos, né?
E isso é Isso. muito legal. Mas isso me deu um choque de realidade também. É Porque verdade. como assim eu ia deixar de lavar louça ou fazer É. alguma coisa para estudar, para fazer um resumo de um artigo? Como Aham. assim? Então, o primeiro e o segundo ano, mas assim, foi muito realmente, difícil no sentido, não difícil a disciplina, Mas mas desafiador para você. desafiador para mim, como eu me encaixar Naquilo. naquilo, tudo muito novo, mas também ao mesmo tempo me abre Gratificante, né? gratificante, me abre um mundo que eu não conhecia, né? E Que o passa mundo a é te muito. mostrar que a mulher é É capaz de verdade. muito, 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 muito Exatamente, mais, muito né? mais. E conciliar. E conciliar, agregar. Conciliar, agregar. Então, eu falo que a faculdade. E eu tive a honra, na minha colação de grau, estar com meu neto mais velho no colo, né? Ai, que Coisa lindo. linda. Então, assim, eu tenho a foto, né? Ai, muito Então, legal, né? e aconteceu várias coisas. Minha mãe faleceu nesse período. Então, assim, foi muito difícil em vários aspectos, mas eu consegui. Mas Foi, conseguiu, isso que é Consegui. importante. E né? logo em seguida eu já engato aí algumas É isso aí que a pós, gente né? vai saber, né? E falando em Mas, terapias alternativas, Bel, fala pra gente da Eliane. gente, tem uma dica ótima para você. Sabe aquela sensação de peso, Eli, que a gente carrega quando encerra ciclos, né? Seja num relacionamento, num trabalho, né? Numa amizade. A terapia do divórcio energético é um processo profundo, onde você vai fazer uma limpeza desse campo, né? Um corte para liberar esse vínculo. E nada melhor do que falar com a Eliane Oliveira. Ela é reikiana, ela é especialista em divórcio energético e ela pode te ajudar nisso, tá? A gente carrega, né, Dirce? Quando a gente tem alguns encerramentos na Com nossa vida, certeza. encerramentos difíceis, e é muito legal essa terapia. Então, acessa o Instagram dela, @leoterapias, Lel Terapias. Fala com ela, você vai adorar. Particularmente uma profissional, minha amiga, Maravilhosa, né? maravilhosa. Eu sou suspeita também em dizer Muito dela. legal. Eli, e qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse retorno aos estudos, né? Você já comentou alguma Isso. coisa, né? Ou a Hum. universidade, né? Que experiência, que a universidade, nessa experiência, te ensinou sobre a sua própria força? O que me ensinou que eu posso. E se eu posso, todas podem. Uhum. Independente de idade, basta querer. É desafiador? Muito. Aham. Dá medo? Dá. Dá. Mas vamos com medo mesmo. Cata o medo, põe debaixo do Do braço, braço e e vai. vamos, medo. Aham. Que a gente consegue. E aí me deixou tão forte no sentido que eu posso, que aí, né, como eu falei, né, fiz algumas pós, porque eu já queria estudar, né? Nesse meio tempo, como eu falei, minha mãe faleceu de câncer. E minha mãe foi muito bem cuidada. Uhum. Essa é a minha próxima pergunta mesmo. O que te levou a entrar nesta área da psico-oncologia? Isso, muita Que gente nem legal. sabe, né, que existe esse leque, né, dentro da psicologia, que é a psicóloga se especializar em oncologia e dar assistência ao paciente, ao familiar e às pessoas que estão envolvidas. Uhum. Tá? Então, e aí eu fui, quando, né, queria fazer uma pós, e minha mãe faleceu, eu estava no 3º ano de faculdade, a Universidade de Psicologia são 5 anos, e aí eu queria entender realmente, né, eu como filha, eu estava num papel, mas eu queria entender e talvez, acho que no fundo, ajudar essas pessoas que são acometidas e os familiares. Porque quando a gente tem um familiar ou alguém muito próximo adoecido, a gente adoece também. Com certeza. Isso é que é A interessante, minha né? mãe também Isso, teve, foi um processo bem assim. A gente adoece também. E a gente, na verdade, eu não vejo nem como adoecer. A gente não sabe lidar com a questão. Exatamente. Como confortar ou não confortar, como Exatamente. lidar com o processo, né? E que cada caso é um caso. Muitas vezes, até nós profissionais, a gente não tem o que falar. Às vezes, muitas vezes, a gente só segura na mão. Eu tive um caso na família bem forte mesmo. Minha irmã morreu de câncer no intestino e eu não sabia lidar, porque ela fugia da terapia, fugia do psiquiatra, na época era psiquiatra, Uhum. e eu, sinceramente, eu não sabia como lidar com a situação. É Eu bem acho que é bem difícil. difícil. E acho que muitas vezes
sempre se perguntar o que faz sentido para o paciente, o que faz sentido, porque a gente, como cuidador, a gente quer facilitar e com certeza deixar mais conforto Mais conforto Sim, a possível, médica dizia, né? melhora a qualidade de vida. Isso, a qualidade de Não vida, tem, né? Mas o que será que é a É. qualidade de vida para aquele paciente? Pois é, É. pois é. A minha mãe, quando ela ficou doente, eu lembro que ela falava assim, a minha mãe partiu com 73 anos, né? E a minha mãe foi uma mulher muito ativa. Minha filha, ó, tem alguma coisa. Ela sempre foi muito ativa na família, tal. Então, assim, ela gostava de passear, ela topava tudo. E ela um dia chegou e falou para mim, eu não vejo mais graça nisso que eu tô vivendo. Eu não sou assim. E realmente ela não via. Né? Ela não era assim, Não tipo, era. ficar quietinha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ela falou, eu não me reconheço mais, eu não sou assim, né? E você vai falar o quê? Eu falava, mãe, mas é circunstâncias da vida. Eu ia falar o quê, né? Eu acho que primeiro assim, o que que o paciente, né? Eu acho que se fica aí uma dica, né? Quando se você tá com alguém, um ente querido, não só de câncer, mas de De qualquer qualquer outra doença. doença, né? O que que é? O que que você dá voz, sabe? Uhum. Você pode não fazer aquilo que a pessoa quer, mas só da pessoa falar e você olhar nos olhos e falar, eu tô escutando, pode falar. Como diz no filme, né? Eu te vejo. Eu te Eu te vejo. vejo. Se você vai fazer ou não, né? Sei lá, não sei se as condições, o que dá. Mas só de você escutar e dar voz, porque o adoecimento, ela traz uma impotência muito grande Verdade. pro adoecido. Uhum. Né? E muitas vezes a família quer tão proteger que sufoca no sentido de não deixar, às vezes, Fazer nada, né? fazer nada. E às vezes é não fazer nada, mas olha, você pode estar aqui sentada cortando um legume Sim. para mim. Ó, você não vai fazer o prato, mas você pode me auxiliar. Tudo bem? Isso, eu estou dando um exemplo assim muito simples, mas Sim. é cada pessoa olhar para esse paciente, É. para esse ente querido e falar No o que 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 você você... quer? É, assim, eu lembro que uma vez a minha mãe também ela já estava doente, e ela falou assim, quando eu era bem pequena, com 2 anos, o meu pai trabalhava nas docas e a gente morava em Santos. Eu não lembro dessa fase. E a minha mãe, tipo assim, ela não gostava muito, assim, da Baixada Santista, enfim, problemas que elas viviam lá naquela região. E ela falou assim pra mim, eu quero ir pra praia. Você quer ir pra praia, mãe? Quero ir pra praia. E ela já não tava bem, né? Daí eu chamei meu tio e minha tia e nós fomos pra praia. Eu lembro da minha mãe sentada em frente ao mar, só ouvindo o barulho do mar. Por alguma, ela queria resgatar algum, mesmo que ela não gostasse da Ela queria praia, alguma coisa alguma ali, alguma coisa coisa ela tinha que resolver que ali, né? isso, E eu fiquei resgatar até feliz, né, para de poder, isso, proporcionar isso para isso. ela, né? E eu acho esse seu trabalho muito legal, porque assim, a gente precisa, eu já, Uhum, né, quando a gente está doente, né, a gente fica muito sensível. fica. A gente quer carinho, a gente quer acolhimento, a gente quer, enfim, quer se sentir pertencida, né? Exatamente. E isso é muito legal. Né? Então, assim, olhar no olho, fazer pergunta, o que quer, o que não quer. E É. aí eu fui estudar a psico-oncologia, né? Estudei fiz a pós dentro de um hospital e logo em seguida eu fiz psicologia hospitalar. Então, as minhas especialidades são psico-oncologia e hospitalar. Uhum. E porque é totalmente diferente do set terapêutico que a gente está acostumado, né? Porque dentro de hospital, às vezes eu vejo aquele paciente só aquele dia. Então, é diferente de uma psicoterapia, que é Ter acompanha... semanal, que é o acompanhamento, e Exatamente. mesmo a psico-oncologia, né? Mas dentro do hospital, geralmente é um plantão, e geralmente a gente roda nas clínicas, a Uhum. gente fala assim, cada setor a gente fala clínicas, né? Então, cardiologia, clínico geral, e aí, muitas vezes, eu não vou ver aquele paciente semana que vem. Então, o que eu começo, eu tenho que terminar. Eu Tá, não tenho set terapêutico. entendi. Eu entro num quarto, tem outras pessoas. Não só visitas, mas às vezes outro paciente. Às vezes é o familiar. Eu não tenho uma sala para atender esse familiar. Uhum. Então, geralmente, ou é no corredor, ou a gente vai num ambiente que tem alguma cadeira. Geralmente, alguns hospitais têm como se fosse um jardinzinho Uhum. de inverno. É ali Vai lá, bate um papo, e né? é assim. Então, são técnicas, mas é diferente da psicoterapia que a gente está acostumado. E eu gosto muito Não é o disso. paciente que vai, é você É que eu que vou. vai. Eu que Muito vou até o bacana paciente. E isso. aí, nesse meio tempo, muito legal também eu pontuar isso.
todo mundo, né, com 46 anos, né, já formada, tal, já atendendo. Eu fui convidada a trabalhar. Aos 46 anos, eu fui ser CLT. Olha que legal. Olha que legal. Muito bom isso, né? Eu fui É ser, emocionante, fui ser, né? assim, uma... Porque geralmente depois dos 40 a O gente pessoal já fica, está encerrando. nossa, não tem mais emprego para É. mim, não tem mais CLT, jamais. Isso, e aí a minha supervisora, né, logo no começo que a gente se forma, geralmente tem aí uma supervisora para nos ajudarmos a orientar mesmo os pacientes que chegam. E uma cliente dela, onde ela trabalhava, abriu vaga, precisava de uma psicóloga, e a minha especialidade em hospitalar facilitou. Claro. Então, eu trabalhei por 5 anos, Olha que legal. sendo a psicóloga responsável em 2 clínicas de hemodiálise. Batia cartão, registro na legal. carteira, isso me orgulha muito, Muito porque... legal isso. Então, ao mesmo tempo, eu dava 2 plantões por semana, os outros 3 clínica, e aí eu tinha uma meta. Eu acho que isso é bem legal também. Eu iria ficar 5 anos. Entendi. Eu queria ficar, falei, amanhã, se der tudo certo, quando eu entrei. Nada como um plano, Isso, e certo? aí eu fiquei. Mas foi uma experiência. O meu marido costuma falar assim pra mim: Nossa, você. Que eu adoro hospital, gente, no sentido não que as pessoas fiquem doentes, mas é uma dinâmica que Que te atrai, me né? atrai, né? E aí meu marido fala assim pra mim: Nossa, Eliane, você estuda ou, né, gosta de ver as pessoas, para ver as pessoas morrendo. Eu vou usar esse, porque não deixa de ser, né? Aí eu falei, mas não é isso. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm no processo do nascer, tem as pessoas também no processo da doença, no processo da finitude. E isso me encanta no sentido que eu acho que é o período da doença e da finitude, as pessoas ficam muito sozinhas. Sozinhas as pessoas, sozinhos os familiares. Às vezes não é uma via de regra, mas às vezes a família é tão grande, mas sempre tem um só que é o que vai ficar mais próximo desse adoecido. Não é uma via de regra. Já vi famílias de eu ter que conversar com 6. Entendeu? Que vai nesse todo momento mundo. que a gente realmente conhece as pessoas, Exatamente. não é E no verdade? oba-oba, gente, a gente tem amizade para um caramba. É verdade. Na hora que tem que ficar ali, porque também, eu não tô criticando ninguém, mas também é difícil lidar com a dor do outro. Sim. Porque, de alguma forma, projeta na gente, até de uma forma até inconsciente, ou até por coisas que a gente já passou. Então, é difícil estar ali na dor. Ai, Viane, para, você está me fazendo chorar. E é isso. Então, me encanta É que não é nesse fácil, né? sentido. Quando a Não é gente já fácil. viveu Já isso viveu e isso. sente isso, e quando eu falo que eu estou assim, emocionada ao ver você falar, não só porque eu já vivi isso com a minha irmã, mas porque eu não tive esse apoio. Então, quando eu vejo que isso existe, eu fico assim agradecida de saber que existem pessoas como você. Porque o máximo que eu tive foi uma médica dizendo: aumente a qualidade de vida dela, melhore os momentos de qualidade de vida dela. E eu passava com ela todos os domingos durante 3 meses. Eu ia para o hospital, passava o domingo inteirinho. Eu tinha minhas 2 filhas pequenas e meu marido ficava com as minhas filhas enquanto eu ficava o domingo inteiro no hospital com ela. Eu trabalhava semana inteira. No domingo eu deixava minhas filhas com o meu marido, abria a mão de ficar com as minhas filhas para ficar com a minha irmã no hospital. E não tinha esse respaldo, não tinha alguém que me desse esse suporte e nem desse esse suporte a ela, porque a minha irmã acreditava que ela estava em plena saúde, porque a cabeça dela estava ótima. Até Você uma dica que entendeu? eu deixo aqui, tá? Não é uma coisa que tem muitos, mas todo hospital tem psicólogo. Então, às vezes, o familiar tem que solicitar, tá? Então, assim, até fica, quem não sabe, né? Acho que não Não, tem, mas acho que né? não tinha mesmo. O servidor público não tinha. Mas eu acredito que hoje, não sei quanto Hoje pode ser tempo. que sim. Não, faz tempo. Hoje, Minhas hoje filhas tá eram mudando. pequenas. Tá. Minhas Então, filhas assim, hoje, então, minha filha mais nova tem então fica aí, 32 anos. você que Então, você que ou que está adoecido, ou você que é um acompanhante, não tá legal, tá lá no hospital,
Pergunta, vai no postinho da enfermagem. Exatamente. Olha, tem psicólogo aqui no hospital? Será que eu poderia falar? Se não, vê o dia que o psicólogo está, porque o serviço de psicologia não fica 24 horas no hospital e nem, às vezes, nem todos os dias naquela clínica, como eu falei, né? Clínica de oncologia, clínica de cardiologia. Então, existe um revezamento, mas tem. E também hoje está muito mais fácil, né? Fique muito à vontade também, né? Depois eu vou deixar aí meus contatos, estou aí à disposição. E agora eu vou pedir um minutinho aqui para fazer uma propaganda da nossa patrocinadora, porque assim, tudo que você estudou, tenho certeza que quando você estava ali fazendo o seu finalzinho lá do colegial, né? A gramática devia ser o mais difícil de tudo. Era ou não era? Até para Então, redigir os textos na faculdade. se a gramática está difícil para os alunos, talvez o desafio não esteja no conteúdo, mas na metodologia. A gramática precisa estar integrada à leitura, à escrita e às situações reais de uso da língua. Quando o professor compreende como articular esses elementos, o ensino ganha sentido. A formação apoia escolas que desejam fortalecer suas práticas pedagógicas, com intencionalidade estratégica e acompanhamento. Acesse pedagógica.formação. Fala com as meninas que elas são legais. Eli, aqui eu vou fazer uma pergunta, duas perguntas em Tá. uma, né? Você escolheu trabalhar com mulheres 40 a mais, por quê? E o que você enxerga que muitas ainda não perceberam sobre si mesmas nessa fase da vida? 40 a mais, 45 mais, né? Que tá tão na moda, 50 a mais, 50, 60 a 60 mais, mais, 70, 70 a 80. O mais. importante é que é tudo mais. tudo mais. Primeiro pela minha vivência. Uhum. Eu acho que não tem experiência para mim passar, porque eu passo com muita verdade, porque eu passei pelo processo, Uhum. né? A psicoterapia, como eu falei para vocês, me ajudou muito a me fortalecer, a me conhecer internamente, para que eu pudesse, mesmo com medo, eu tive tudo, viu, gente? A gente fala assim, psicólogo tem tudo que todo mundo tem, terapeuta tem tudo que todo mundo. Em Mas casa de assim, ferreiro, espeta de pau. mas a gente tem ferramentas, né? A gente sabe que vai estar ali o nosso processo e tal. Então, eu passei pelo processo. Então, como eu já falei aqui, né? Se eu conseguir, todas conseguem. Talvez que a minha história aqui seja falar, putz, que plante uma sementinha e falar, putz, olha, ela com 40 anos entrou na universidade, com 46 foi convidada. Eu não procurei, isso que é legal, né? Eu não procurei emprego. Eu fui convidada, passei por entrevista, por todo o processo, fui contratada. Então, é isso, né? Eu acho que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E às vezes pode ser que nem seja uma 40 a mais, uma 30 a mais esteja nos assistindo, você pode, né? Porque embutir uma coisa na gente que tudo tem que ser daquela forma, ou que você tá velha, ou que isso não pode mais, ou que isso não fica mais bonito, ou que não sei. Gente, não tem isso, basta você querer. Isso também, a gente fala de mulheres aqui, mas eu vou tomar a liberdade de falar com os homens também. Uhum. Claro. Então, e nesse contexto que você está colocando, como ficou essa vida pessoal sua nisso? Como ficou o apoio de marido, de filho, nessa sua mudança? Porque, querendo ou não, você mudou. Com certeza. E Olha, eles, como ficaram nessa história entraram tua? também eles tiveram que aprender a se adaptar também, Uhum. A nova Eliana. a nova Eliane. Eu vejo que eles ficavam. Eu não tive muito assim, aquela coisa, nossa, vai mesmo e não sei o quê. Mas só deles facilitarem a minha Facilitarem. vida, eu já enxergava, putz, tá legal. Tá isso. Tá. Né? Então, eu acho que isso foi esse apoio de. Às vezes, quando eu pedi alguma coisa, né, até no começo no computador, dos meus filhos que são muito mais Uhum. internados, né? Eu tô dizendo que hoje eu tô pau a pau com eles, né? Mas Sabe até mais, né? na época. Sabe até mais. Não é por nada, não, mas aqui hoje a história é de uma mulher empoderada e
poderosa. Né? Hoje eu tô pau a pau. Eu brinco, vou abrir aqui uma exceção. Eu falo assim, vocês acham? Porque eu tenho muito mais. Eu acho que muito mais. Eu sou muito mais. Eu não sou tão quieta que nem meus filhos. Eu brinco com eles, né? Meu filho tem 30, o mais velho tem 36 anos. É, eu falo pra ele. Você fica esperto, não, cara. Eu te boto você numa casa de repouso primeiro do que eu. Você me bota, hein? Então, brincadeiras à parte, mas eu acho que é isso. Eu acho que essa facilidade para mim, ou vai buscar uma coisa, ou faz isso, meu computador quebrava, ou desconfigurar, porque até hoje isso eu não mexo muito. Aí meu marido pedia para o meu marido, ele ia lá, ele gosta muito de mexer nisso, então, nesse sentido. Mas eu acredito que para eles também foi uma adaptação. A minha filha caçula, às vezes, brincava, né? Você liga muito mais para a faculdade do que para mim. Você agora só pensa em faculdade. Então foi uma adaptação também, né? Mas eu acho que eu tive o apoio. E assim, né? Às vezes a gente fica esperando um apoio assim. Nossa, que legal. Não que isso não seja bacana, verbalizar. Mas às vezes a gente tem que aprender também a olhar em torno, É verdade. os movimentos. Olha, muitas vezes, olha, hoje não tem janta, é lanche. Tudo bem. Eles Isso aí. facilitaram a tua vida, eles não pioraram a sua Isso, vida, então né? isso para Isso é mim, legal, isso é eu muito acho legal. que é Então, bacana. aqui É encaixa isso importante. aqui, ó. O que a gratidão representa na sua trajetória e como ela sustenta esse poder. Muito. É muito. Aí agora que até se emociona sou eu. Falar de gratidão para mim é algo muito simbólico. Eu acho que a minha força vem da gratidão. Desde que eu casei, como eu falei que eu casei muito jovem, eu fui morar no cômodo de cozinha e o banheiro do lado de fora. Tá? Vou dar um exemplo, né, bem clássico da minha gratidão. Fique à vontade. É a sua Nós, história. nós conseguimos alugar uma outra casa. Alugar. Já era o banheiro dentro de casa. Uau! Ai, que Que delícia. legal. Que delícia! Então, assim foi a minha vida. A minha vida realmente é baseada na gratidão. A gente, muitas vezes, até faço algumas vezes alguns movimentos, alguns workshops falando sobre isso, nós ficamos muito mais na energia da falta do que da gratidão. Verdade. Verdade. Então, tem uma música rodando aí que vê o copo meio cheio ou meio vazio, Uhum. acho que é de um sertanejo. Então, assim, eu acho que é isso, né? Como a gente vê o copo? Meio cheio ou meio vazio? Na gratidão, a gente vai ver sempre meio cheio, nunca meio vazio. Exatamente. Então, os meus copos, das minhas fases, da minha trajetória, sempre esteve sempre muito cheio. Eu sempre olhei para esse copo. Então, assim, e aí foi indo, e era outra casa. Até ter minha casa, eu morei em 7 casas alugadas. Mas sempre, tudo com muita gratidão. Eu chegava em todas as casas, agradecia muito. Eu saía, agradecia aquela casa por ter acolhido a minha família, os meus filhos. Então, essa gratidão é vivencial a cada dia na vida da gente, cada um dentro da sua história. Eu vindo para cá, eu entrei na minha gratidão por poder estar aqui com mulheres incríveis, uma experiência nova, falar da minha vida, deixar aí, né, gravado, registrado. Eu tenho também um capítulo de um livro, já escrevi um livro também, né, um capítulo contando a minha história. Então, tudo isso não é grato. Olha que gratidão. Quando nós estamos na gratidão, a gente está no momento presente. Ninguém fica grato lá no futuro, porque você não sabe ainda Não o que sabendo que vai ser que no vai ser. presente. É no Isso é muito presente. legal, né? Eu lembro, assim, a gente falando daquele, né? Que a gente fez aquele encontro, né? Sim, Sobre gratidão. isso. E ela fez um negócio muito legal, gente. 2025, para mim, era um ano que foi, pelo amor de Deus, ppp, que reclamar é mais fácil do que agradecer, né, gente? E ppp, e ela fez uma pergunta. Escreva aí 3 coisas boas que você teve. Eu fiquei pensando, caramba, esse ano tão assim, desafiador, o que eu tenho de bom? Falei, Isabel, pelo amor de Deus, você começou o podcast. Isabel, pelo amor de Deus, você fez isso. Você conheceu a Dirce. Né? Isabel, pelo amor de Deus, você, né? Quando eu vi, eu não tinha Exatamente. 3, como você falou. Eu tinha Exatamente. 5. Abri uma sala no Meet Foi muito e aí legal. no final porque era um exercício para mim, falei, por que eu não vou abrir? Pois é, e Abri, foi muito bom, porque eu falei, caramba, ela me pediu 3. E eu tenho 5. É muito legal isso, né? e eu acho que pode ficar isso aí, né? Pessoal, anotem aí.
O ano está começando, mas de 2025, 3 coisas maravilhosas que você Eu fala, tenho putz, 5, cara. como foi bom para mim em É. 2025. Apesar das adversidades, apesar dos obstáculos, Com certeza. Com É certeza. isso mesmo. É isso que nos move, né? isso que nos move. E sempre está no momento Com presente. certeza. Eli, nós adoramos ter você aqui. Eu dei risada, eu me emocionei, eu aprendi e eu acredito agora que eu posso muito mais, tá? Gostaria que você deixasse sua mensagem olhando para esta câmera e muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez. O que eu posso deixar aqui, né? Falando de gratidão. Se você não quer olhar o ano passado, olhe o ontem. Ontem, sexta-feira, dia 20. O que aconteceu de bom na sua vida? Eu tenho certeza que você tem algo para ser grato do dia de ontem. Então, isso também é um exercício, né? A gente hoje começa a anotar, amanhã já vai vindo mais rápido na mente. Isso com certeza dá uma força enorme que quem não faz essa prática vai fazer e vai falar, putz, a Eliane deu uma dica legal. Muito obrigado para quem está aí assistindo. Quiser bater um papo comigo, meu arroba é Eliane F. Caproni, com 2 Is no final. O meu telefone é 011 99138 9693. Fiquem muito à vontade, me mandam um WhatsApp. E ou chama no Instagram, que eu estou sempre à disposição. Como eu falei, né, trabalho com práticas integrativas, atuo como psicóloga, sou facilitadora de grupos terapêuticos também. Estou aí para a vida. Muito obrigada. Que legal. Eli, nós temos um quadro aqui no nosso podcast chamado Risos e Vivências. E eu vou ler aqui para vocês um texto. A gente sempre lê um texto, né? Faz alguma coisa aí para você que está nos assistindo, né? E tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Existe uma mentira silenciosa que a sociedade tenta nos contar. Quando dobramos a esquina dos 50, agora você tem que sossegar, mulher. Acabou, 50. Que o tempo de construir, de ousar, de sonhar alto já passou, já está lá atrás, ficou lá atrás. Mas nós aqui, né? Nós meninas, estamos aqui para te dizer ao contrário. Aos 50, 60, 70, 80, você não está chegando no fim do livro. Você está começando um capítulo onde o personagem principal finalmente tem repertório. A diferença entre um sonho de 20 e um sonho nosso hoje é que a gente tem a resiliência que a juventude ainda não tem. Terá. Você já caiu, já levantou, sabe exatamente do que é capaz, né? Então, não diminua o seu tamanho, os seus planos para caber na expectativa de quem acha que você deveria estar em casa, deitada, tomando café, um chá, sem ver a luz do dia. Se o seu coração ainda bate forte por um novo projeto, uma viagem, uma carreira, um aprendizado, é porque esse sonho ainda te pertence. A idade pode mudar o nosso ritmo. E muda, tá? Muda. Mas nunca deve ditar o nosso alcance. O mundo não precisa que você se encolha. O mundo precisa da sua versão mais experiente e corajosa. Então, aproveita o processo, tá? A gente está só começando. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam e até o Ainda próximo. posso. Até o Eu próximo. ainda posso. E você? Eu também posso.